Empoleirado numa escada e de martelo em punho, um homem, em mangas de camisa, pregava sobre as portas bambinelas bordadas. "A que horas é o enterro?" perguntou-lhe Raimundo. "Às 4:30", disse o armador, sem voltar o rosto. Da varanda vinha um murmúrio de vozes. Raimundo se seguiu para lá. Varanda larga e alta, caiada, toda aberta para o quintal, telha vã, mostrando os caibros irregulares donde pendiam melancólicas teias de aranha. Num dos cantos, um banco de pau roxo muito escuro, sustentando em buracos redondos dois grandes potes bojudos de barro vermelho. Sobre o parapeito da varanda, uma fila de quartinhas, também de barro, esfriavam água. Aberto na parede, um imenso armário tosco e logo ao pé um alçapão no soalho, resguardado por uma grade com a cancela despejada sobre uma escada tenebrosa. Encostado à parede, um sujeito gordo, sem bigode, de óculos e barba debaixo do queixo, dizia a outro do mesmo feitio, batendo com o pé nas largas tábuas do chão: "Hoje ninguém mais pilha deste madeiramento. Repare, é tudo pau-d'arco, pau-santo, pau-cetim, bacuri, jacarandá e pequi. Madeiras que valem o ferro e que nem o machado pode com elas." Em volta de uma mesa, 10 homens, a título de fazer quarto à defunta, jogavam cartas, conversando em voz discreta, repetindo xícaras de café e cálices de conhaque, entre pilhérias segregadas, risos abafados e o fumo espesso dos cigarros. Quando Raimundo entrou, confidenciava um deles ao vizinho: "Já não sou homem para estas coisas. Não posso perder uma noite. Por mais que beba café, sinto sono. Porém, não podia deixar de vir. Era uma ocasião de encontrar-me com a pequena. Não tenho entrada na casa dela." E bocejava. "Conhecias esta velha que morreu?" interrogou-lhe o outro. "Não. Creio que a encontrei uma vez em casa do Manuel Pescada. Já estive a olhá-la. É horrível. Pois aqui onde me vês, estou furioso. O patrão mandou-me para cá, mas com poucas arribo. Tenho um pagode no cutim e não o perco." Também porque a velha não escolheu o melhor dia para morrer. Logo na véspera de São João, que espiga! E bocejavam ambos. "Quem é este tipo?" perguntou um dos jogadores, vendo entrar Raimundo. "Corte com 3 de espadas." "É um tal Raimundo, um sujeito que o Pescada tem em casa por compaixão." "O que faz ele?" "Dama." "Diz que é doutor." "É meu." "Não parece, meu rapaz. Fia-te." "Já te pregou alguma, hein? Conta-nos isso." "Não te digo mais nada. Fia-te na Virgem e não corras." Fizeram uma pausa em que se ouvia atirar cartas à mesa com uma pancada de dedos no tapete. "Mas do que vive ele?" perguntou o curioso que se informava de Raimundo. "Venha o as." "Ora, do que vive... Você não tem copas? Pergunte a toda essa gente sem emprego de quem oficialmente se diz vive de agências e ficará sabendo." "Ganhei." "Mas o que é ele do Manuel?" "Diz que primo", respondeu o outro, baralhando as cartas. "Ah, dê cartas." Raimundo cumprimentou-os e perguntou pela família da defunta. "Estava fazendo quarto." "Que entrasse por ali", responderam-lhe, indicando uma porta. Logo que o rapaz deu as costas, o maledicente levantou o braço e fez-lhe uma ação feia. "Gosto muito destes tipos", acrescentou. Então, em voz alta, para o grupo inteiro, depois de um silêncio: "Todos eles são uma coisa lá por fora, porque eu fiz e porque eu aconteci. Porque isto é uma aldeia, é um chiqueiro,
e no entanto metem-se no chiqueiro e daqui não saem. Meu amigo, não há Maranhão como este. Mas dizem que este cabra tem alguma coisa, arriscou um terceiro. Qual nada? Você ainda come araras. Todos eles dizem ter mundos e fundos. Gosto deste Maranhãozinho, porque não perdoa os tipos que vêm para cá com pomadas. O sujeito aqui, que se quiser fazer mais sabichão do que os outros, há de levar na cuia dos quiabos para não ser pedante. Diabo dos burros, se sabe muita coisa, guarde para si a sabedoria, que ninguém por cá precisa dela, nem lhe a pediu. E não se meta a escrevinhar livrinhos e artigos para os jornais, que isso é ridículo. Lá o meu patrão é que sabe haver-se com esses espoletas. Ainda há pouco tempo ele precisou aí não sei de que papel para o sobrinho que tinha chegado do porto e vai, pede a um doutorzinho, meio nosso conhecido, que lhe arranjasse a história. Pois o que pensam vocês que respondeu tal bisca ao patrão? Não sabiam. Pois mandou plantar batatas, chamou de toleirão, que o que ele queria era um absurdo. Sim, hein? Com estas palavras estou lhe dizendo. Ah, meu amigo, mas também o patrão pregou-lhe uma de respeito. Você sabe que o Lopes, em questão de capricho, não se importa de gastar 2 vinténs. Sim, como naquela história da comenda. Bom, pois ele foi aí um outro tipo e encomendou-lhe uma dessas descomposturas de criar bicho. E então? Ora, se bem o patrão disse, melhor o tipo o fez. Ora, espera, como era mesmo o nome da música? Era. Estou com o diabo na ponta da língua. Era um anônimo. Ah, um anônimo. Uma descom... descomponenga. Que pôs o tal doutorzinho de bora mais raso que o chão. De borra mais raso que o chão. Ah, isso foi com o Melinho. Foi, você leu, hein? Ora, mas aquilo do Lopes foi demais. Desacreditou o pobre moço? Não sei, bem feito. E, segundo me consta, nem tudo era verdade no tal anônimo. Não sei, o caso é que esfregou o tipo. Sim, mas o que não se pode negar é que o Melinho é um rapaz inteligente e honesto a toda a prova. Que lhe faça muito bom proveito. Coma agora da sua inteligência e beba da sua honestidade. Meu menino, deixemo-nos de pataquadas. O tempo hoje é de cobre, honesto e inteligente, é isto. E com os dedos fazia sinal de dinheiro. Tenha eu o jimbo seguro, acrescentou, e bem que me importa a boca do mundo. E se não, olhe aí para a nossa sociedade. E citava nomes muito conhecidos, contava histórias medonhas de contrabandos, de grandes ladroeiras de notas falsas, do diabo. Sim, sim, isso é velho, mas que fim levou o Melinho? Sei cá, muscou-se para... Não, aqui deve ser sei lá e mudou-se para o sul, né? Porque... Que leve o diabo. Pois olhe, gosto daquele moço. Não lhe gabo o gosto. Raimundo, depois de atravessar um quarto espaçoso, penetrou na sala de visitas e achou-se defronte de uma roda de senhoras de todas as idades, na maior parte vestidas de luto, e que assentadas fitavam de cabeça a banda com o olhar cansado e sonolento o corpo inanimado de Maria do Carmo. Numa rede a um canto soluçava Etelvina, escondendo a cabeça entre travesseiros. Ao lado, uma mulata gorda e enfeitada de ouro saía de chamalote preto e toalha de rendas sobre os ombros, dizia maquinalmente as frases da consolação. Assentada no sobrado sobre uma esteira. Ponto. Amância trabalhava o hábito de Nossa Senhora da Conceição, com que a defunta devia ir vestida à fantasia para a sepultura, como se fosse um baile de máscaras. Nas paredes, os retratos de família estavam cobertos por um vasto crepe, o do Tenente Espigão, horrorosamente pintado a óleo com um colorido cru,
Tinha através do véu um sorriso duro de beiços vermelhos. No meio da sala, em um sofá de gosto antigo, com encosto de palhinha envernizada, decompunha-se o cadáver da velha Sarmento. Tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto encharcado de água flórida, as mãos cruzadas sobre o peito e amarradas à força por uma fita de seda azul. As pernas esticadas, o cabelo muito puxado para trás, bem penteado, o corpo todo se mirrando, hirto um pouco empenado na tensão dos músculos, em cima do ventre opado um prato cheio de sal. À cabeceira do canapé, numa mesinha coberta de rendas, um Cristo colorido de braços abertos pendia da cruz e duas velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão. Logo junto, uma vasilha de água benta com um galinho de alecrim. Mais para a frente, uma Nossa Senhora pequenina de barro pintado. Ouviam-se soluços discretos e o crepitar seco das velas. Raimundo aproximou-se do cadáver e, por mera curiosidade, descobriu-lhe o rosto. Estava lívido, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados mostrando um branco baço. Um branco baço, cor de sebo. Dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço, amarrado para segurar o queixo. Principiava a cheirar mal. Então apareceu na sala uma negrinha com uma bandeja de xícaras de café. Serviram-se. Raimundo foi levar uma chávena. Uma chávena. Raimundo foi levar uma chávena a Ana Rosa, que se achava entre as senhoras. Obrigada, disse ela chorosa. Eu já tomei ainda agorinha mesmo. De vez em quando ouvia-se um suspiro estalado e o frum nasal das moças que assoavam as... Frum! Entendi, assoando, né? Nasal das moças que assoavam as lágrimas. Um grupo de mulheres de saia e camisa conversava soturnamente sobre as boas qualidades e as virtudes da defunta. Tinham a voz medrosa de quem receia acordar alguém ou ser ouvido pelo objeto de conversação. Era para um todo, afirmava uma delas, compungida. Compungida? Devo-lhe as muitas que lhes hei de pagar, compadre nossos. Indastroudia, quando me atacou a pneumonia na pequena, com quem foi que me achei? Pois olhe que os doutores de carta não lhe souberam dar voltas, e hoje, minha rica, ela está aí, fina e lampeira, que faz gosto, ao passar que a pobre da senhora Dona Maria do Carmo, Deus me perdoe, até parece feitiçaria, e apontou para o cadáver com um gesto desconsolado. Ao menos descansou, coitada. Não semos nada neste mundo, suspirou com a mão no queixo. Uma mulherzinha magra e pisca-pisca que até então se conservara numa imobilidade enternecida. E contou a história de uma sua camarada que havia 30 anos morrera na flor da idade. Este caso puxou outros, foi um cordão de anedotas fúnebres. A mulata obesa fechou a rosca, narrando muito sentida a história de um papagaio de grande estimação que ela possuía e que um belo dia, cantando, coitado, a Maria Cachuca caíra para trás morto. Credo! Exclamou Amância, e voltando-se para a mulata com os óculos na ponta do nariz. Nhá Maria, esta espiguilha é toda para o véu ou tem de se tirar daqui também os laçarotes? Depois do enterro, quando Maria Bárbara, de volta à casa, entrou no seu quarto, dera logo com a vela de cera gasta até o fim
e com a singular máscara do seu milagroso São Raimundo. Ficou aterrada, sem saber o que pensar, e na sua cegueira supersticiosa atirou-se de joelhos defronte do oratório e pôs-se a rezar fervorosamente. Nessa noite, apesar da canseira em que vinha, não pôde dormir senão pela volta da madrugada, e à força de meditar o caso, acabou por enxergar nele um milagre. Sim, um milagre, justamente como explicam os catecismos que se dão na escola e como a sua própria mestra lhe ensinara um mistério incompreensível. Não havia que duvidar. Deus Nosso Senhor servira-se daquele engenhoso ardil para preveni-la de presentes e futuras calamidades. Entretanto, só ao cônego se animou de confiar o fato, e até lhe pediu segredo que, se o genro viesse a conhecê-lo, havia de sair-se com alguma das suas. Já lhe estava a ouvir resmungar com seu insuportável risinho de homem sem fé. Pomadas de minha sogra. Além disso, se Raimundo quisesse tornar público o seu sagrado aviso, não usaria dos meios que empregou. Agora, o que está entrando pelos olhos, senhor cônego, é que aquele maldito cabra do mundico tem parte nisto. Deus queira que eu me engane, porém a coisa toca-lhe a ele por casa. Pode ser, pode ser. Davos sum no Édipus. Édipo. Édipo. O grego né, a mãe dele e os olhos. E o que devo fazer? Ofereça uma missa a São Raimundo, cantada, não seria, cantada, não seria mal. Uma missinha cantada. Ficaram nisto, mas a velha não podia tranquilizar-se assim só. Afigurava-se-lhe que em torno dela grandes transformações se operavam. Verdade é que a morte de Maria do Carmo como que viera a perturbar o ramerrão daquela panelinha de Manuel Pescada. Uma semana depois do passamento, chegara de Alcântara um irmão da defunta, e em seguida à missa do 7º dia carregou consigo as duas inconsoláveis sobrinhas. Etelvina, embrulhada no seu vestido preto de lã, encarecera o costume de dar suspiros. Bibina, com grande abnegação, ocultara o cabelo numa coifa de retrós. Dona Amância Souzelas, para carpir mais à vontade a perda da amiga, fora-se passar algumas semanas no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, ao calor confortável das rezas e do caldo forro do refeitório. Eufrasinha, percebendo frieza em Ana Rosa, dera-se por magoada e não lhe aparecia. Que, de algum tempo àquela parte, notava-lhe certo arzinho de constrangimento e fastio bem aborrecido. A Anica já não era a mesma. Não sabia quem lhe pisara o cachorrinho. Tinha plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira, mas também tinha alma grande e deixava correr o barco para Caxias. A repolhuda Lindoca igualmente se retraíra, mas esta, coitada, por desgosto das suas banhas, já não queria aparecer a pessoa alguma de vergonha. Entrara por conselho do pai a dar longos passeios de madrugada enquanto houvesse pouca gente na rua, para ver se lhe descaíam as enxúndias, mas qual? A enchente de gordura continuava a bolear-lhe cada vez mais os membros. A pobre moça já não tinha feitio. Quando saía, era obrigada a descansar de vez em quando, provocando olhares de admiração que a irritavam. Já não podia usar botinas. Ficara condenada ao sapato de pano raso, quase redondo. As suas mãos perderam o direito de tocar nos seus quadris. Trazia os braços sempre abertos, o pescoço apresentava roscas assustadoras, os olhos, o nariz e a boca ameaçavam desaparecer afogados nas bochechas. Entretanto, afeiçoava-se pela linha reta, tinha predileções por tudo que era seco e escorrido. Olhava com inveja para as magricelas. Freitas gastava os lazeres a consultar tratados de medicina.
a ver se descobria remédio contra aquele mal. O bom homem maçava-se. As cadeiras de sua casa estavam todas desconjuntadas. Daquele modo não lhe chegaria o ordenado só para a mobília, e como um homem fino mandou fazer uma cadeira especial para a lindoca com parafusos fortes de madeira de lei, viviam ambos tristes. E tudo isto, todo esse desgosto surdo que minava na panelinha, era atirado por Maria Bárbara à conta de Raimundo. Queixava-se dele a todos, amargamente. Dizia que depois da chegada de semelhante criatura a casa parecia amaldiçoada. Tudo agora lhe saía torto. Chegou a pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou à promessa da missa mais a de 10 libras de cera virgem, que mandaria entregar ao cura da Sé no dia em que o cabra se pusesse ao fresco. Mas, pouco depois, a sogra de Manuel chamou o padre em particular e disse-lhe radiante de vitória: Sabe, já descobri tudo. Tudo o quê? O motivo de todas as desgraças que nos têm acontecido ultimamente. E qual é? O cabra é bode. Bode? Como? Maria Bárbara chegou a boca ao ouvido de Diogo e segredou-lhe horripilada: É maçom. Ora, o que me conta a senhora? Exclamou Diogo, fingindo uma grande indignação. É o que lhe digo, senhor cônego, o cabra é bode. Mas isso é sério? Como veio a senhora a saber? Se é sério, veja isto. E cheia de repugnância e trejeitos misteriosos, sacou da algibeira da saia o folhetinho de capa verde que Dia subtraíra da gaveta de Raimundo. Veja esta bruxaria, reverendo, veja, e diga ao depois se o danado tem ou não parte com o cão tinhoso, pois se eu cá sentia um palpite. E apontava horrorizada para a brochura em cujo frontispício havia desenhado um xadrez, 2 colunas amparando 2 globos terrestres e outros emblemas. O cônego apoderou-se do folheto e leu na primeira página: Lenda maçônica ou condutor das lojas regulares, segundo o rito francês reformado. Sim, senhora, tem toda a razão. Cá estão os 3 pontinhos da patifaria. Patifaria. E leu na introdução da obra, possuindo-se de uma raiva de partido: Maçons, penetremo-nos da nossa dignidade, a retidão de nossos votos, a união de nossos trabalhos e a harmonia de nossas orações. Alimentem-se sem cessar o fogo sagrado, cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos. Sim, senhora, tem mais essa prenda, resmungou, entregando o folheto à velha. Além de cabra, é bode. E sem transição, duro: É preciso pôr esse homem fora de cá. E quanto antes? O compadre está aí? Creio que sim, no armazém. Pois vou convencê-lo. Até logo. Veja se consegue, reverendo. Olhe, lembra-me até que seria melhor desistir de tal compra da fazenda. Esta gente, quando não tisna, suja. Não imagina a relia que me fez vê-lo todo o santo dia à mesa de janta ao lado de minha neta. Também nunca esperei esta de meu genro. É preciso pôr o homem para fora. Isto não tem jeito. As leimas já falaram muito, disse a Brígida, que na quitanda de Zé Chorro lhe perguntaram se era certo que ele estava para casar com Anica. Ora, isto não se atura. Cada um que ponha o caso em si. Pois então aquele não sei que... Pois então aquele não sei que diga precisa que lhe gritem aos ouvidos qual é o seu lugar? No fim de contas, quantos somos nós? Nada, nada. É precioso pôr cobro a semelhante coisa. Fale a meu genro, senhor cônego. Fale-lhe com franqueza. Olhe, pode dizer-lhe até que, se ele não quiser tratar disto, eu me encarrego de pôr a peste no olho da rua. A porta da rua é a serventia da casa.
Não vê que entre paredes onde cheira a mendonça de melo se tem aquelas com um pedaço de negro? Ixi, cacá, ixi, cacá, ixi, cacá. Está bom, está bom. Não se arrenegue, dona Babu. Pode arranjar-se tudo com a divina ajuda de Deus. Pode arranjar-se tudo com a divina ajuda de Deus. E o cônego foi entender-se com o negociante. Homem, respondeu Manuel, tendo ouvido as razões do compadre, lá de recambiá-lo para o diabo, convenho, porque enfim é um perigo que um pai de família tem dentro de casa. Mas essa agora de não negociar a fazenda é pelo que não estou. Seria asnice de minha parte, é boa, pois se o Cancela me escreveu, quer entrar em negócio, e eu posso meter para a algibeira uma comissãozinha menos má, sem empregar capital algum e quase sem trabalho. Hei de agora meter os pés e deixar o nobre rapaz às tontas, em risco de cair nas mãos de algum finório. Porque venha cá, seu compadre, mesmo deitando de parte o interesse, com quem, a não ser comigo, podia o mundico, coitado, haver-se neste negócio. Também a gente deve olhar para estas coisas. Ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte. Raimundo acolheu a notícia com uma satisfação que espantou a todos, até que afinal ia visitar o lugar em que lhe diziam ter nascido. Olhe, disse ele a Manuel, tenho um importante pedido a fazer-lhe. Se estiver em minhas mãos, está. O que é? Coisa muito séria. Em viagem para Rosário conversaremos. Manuel coçou a nuca. 10. No dia combinado, às 6 horas da manhã, acharam-se Manuel e Raimundo a bordo do vaporzinho Pindaré, pertencente à então nova Companhia Maranhense de Navegação Costeira. Fazia um tempo abrasado, muito seco, cheio de luz. A viagem era incômoda pela aglomeração dos passageiros, os quais, no dizer-se disso de um debordo, iam como sardinhas em tigela. Tudo aquilo, no entanto, estava muito melhor, considerava Manuel. Agora já se podia viajar facilmente pelo interior da província. Dantes é que a navegação do Itapicuru tinha os seus quês. E passou a narrar circunstanciadamente as dificuldades primitivas da ida ao Rosário. Aquela companhia, assim mesmo, viera prestar grandes serviços à província. Deixava lá falar quem falava. O único inconveniente que ele via era a baldeação no Codó. Ó, Codó aí, hein? Isso sim, tinha o que se lhe dizer e devia acabar quanto antes. Felizmente, concluiu, o Rosário é a primeira estação e não temos de sofrer a maldita maçada. Ao anoitecer, saltaram na Vila do Rosário em companhia de um antigo conhecido de Manuel, ali residente havia um bom par de anos. Era um portuguesinho de meia idade, falador, vivo, brasileiro nos costumes e trigueiro como um caboclo. Venha cá para casa e pela manhãzinha seguirá o seu caminho, oferecia ele ao negociante. Sempre lhe quero mostrar o meu palácio. Foi aceito o convite e os três puseram-se a andar de mala pendurada na mão. Sabe você, ia dizendo o homenzinho, toda aquela baixa que pertencia ao Bento Moscoso? Pois isso fica-me hoje no quintal. Arrecadei a fazenda da viúva por uma tuta e meia e hoje está produzindo, que é aquilo que você pode ver. O meu projeto é levantar uma engenhoca aí perto, onde fica o igarapé do Ribas. Quero ver se aproveito as baixas para a cama, percebe?
e dissertava largamente sobre a sua roça, sobre as suas esperanças de prosperidade, censurando medidas mal tomadas pelos vizinhos. Afinal, atirou a conversa sobre o Barroso. Barroso era a fazenda do Canela para onde se dirigiam os outros dois. São boas terras, são. Muito limpas, muito abençoadas. O que foi que levantou Luiz Cancela? E é verdade, se me não engano, creio que ele, uma ocasião, me disse que foi você quem lhe as aforrou, não é isso? É exato, respondeu Manuel. Ah, são suas? Não, são deste amigo. E Manuel indicou Raimundo que, nesse momento, contratava com o homem que se mandou chamar os cavalos para a viagem no dia seguinte. São muito boas terras, insistia o outro. O Cancela já por várias vezes tem nas querido comprar. Compras agora? E chegaram a casa. A minha gente está toda fora, declarou o roceiro. Mas não faz mal, temos aí de sobra com que passar. Rio. Meu senhor. Veio logo um preto velho a quem ele se dirigiu para dar as ordens em voz baixa. A noite, tainha, vinho, ao contrário do dia, fizera-se fresca. Depois da ceia, cada um se estendeu na sua rede, preguiçosamente. Raimundo queixava-se de pragas e maruins. Manuel meditava os seus negócios, toscanejando, e o portuguesinho não dava tréguas à língua, falava daquelas terras com entusiasmo progressivo, contava maravilhas agrícolas, mostrava-se fanático pelo rosário, e no empenho da conversa arrastado, chegava a mentir, exagerando tudo o que descrevia. Raimundo interrompeu para saber se ele conhecia a antiga fazenda São Brás. São Brás! E o homenzinho levantou-se da rede com um espanto. São Brás, se conheço. E por aqui Vossa Senhoria não encontra quem não saiba a história dela. O outro ardia de curiosidade. Tenha então a bondade de contar-me, pediu assentando-se. Como vou andar por essas bandas? Manuel adormeceu. Pois Vossa Senhoria não sabe a história de São Brás? Valha-o Deus, meu caro senhor, quem podia cair em algum malfarrico? Mas eu vou ensinar-lhes a. Mas eu vou ensinar-lhe a reza que aprendemos com o nosso santo vigário. Olha, quando Vossa Senhoria topar uma cruz na estrada, apeie e reze. E ao depois siga o seu caminho por diante, repetindo sempre: por São Brás, por São Jesus, passo aqui sem levar a cruz. Sem levar cruz. Até avistar as mangueiras do Barroso. Daí arriba pode-se seguir descansado, que lá não chega chamusco. Mas por que toma a gente tais preocupações? Ora, aí está onde a porca torce o rabo. É por causa do diabo de uma alma danada que empesta essas paragens. Eu conto a Vossa Senhoria. E o homenzinho, engolindo em seco, contou prolixamente que São Brás, ou Ponta do Fogo, como dantes lhe chamavam, fora noutro tempo lugar de terras boas e férteis, onde se podia plantar e colher muito, que abençoadas eram elas pelas mãos de Deus, mas que uma vez aparecera por lá o célebre assassino Bernardo, terror do Rosário e sobressalto dos fazendeiros, e depois de uma vida errante pelo sertão, roubando e matando, meteu-se na Ponta do Fogo e aí estourou. E desde então, nesse desgraçado lugar, nunca mais vingara fruto que não tivesse ressaibo de veneno, nem medrar a planta sem mitinza. As águas deixavam cinza na boca, a terra, se a gente a colhia na mão, virava-se em salitre e as flores fediam a enxofre. Mas quem comesse desses frutos, se deitasse nesse chão, se banhasse nessas águas e cheirasse aquelas flores, ficava por tal modo enfeitiçado que não havia meio de arrancá-lo dali, porque o diabo tinha untado o fruto de mel e perfumado as flores e amaciado a relva para engodar o caminheiro incauto. Foi isso, continuou ele. Foi isso, continuou ele.
O que sucedeu ao pobre José do Eito, quando se meteu por cá, enfeitiçou-se. Eu era muito novo nesse tempo, mas bem me lembro de eu ter visto tantas vezes, coitado, todo amarelo, morrinhento e resmungão, que logo se adivinhava que o diabo lhe pregara alguma, e sempre andou assim. Um dia morreu-lhe a mulher de repente, e ele pouco depois foi varado por um tiro que nunca ninguém soube de onde veio. Daí em diante São Brás ficou tapera. No lugar em que morreu José levantou-se uma cruz, e todos os que passam por lá rezam por alma do desventurado, até encher certa conta de orações com que ela possa descansar. Enquanto isso não chega, vaga pela tapera a pobre alma penada, de dia que nem um pássaro negro enorme que canta afinados, e de noite vira-se numa feiticeira que dança e canta rindo como as raposas. Quando algum imprudente atravessa perto, a feiticeira o persegue de tal feitio que o infeliz, se não estiver montado, ela o pilha com certeza. E se o pilha? Se o pilha? Ah, nem falar nisso é bom. Se o pilha, vira-se logo, toda em ossos e cai-lhe em riba, com tal fúria de pancadas que o deixa morto. E depois? Depois volta a alma para a penitência, tendo perdido por pancada que deu 20 coroas de Padre Nossos. Quando Vossa Senhoria for amanhã, é bom levar na sela do seu cavalo um galinho de arruda, e ao depois de rezar a cruz, vá sacudindo sempre até as mangueiras do cancela, sem nunca parar com a reza que lhe ensinei. Sim, sim, mas diga-me uma coisa. Esse José do Eito não se chamava José Pedro da Silva? Justo! Vossa Senhoria o conheceu? De nome. Pois eu conheci perfeitamente. E a pedido de Raimundo, o portuguesinho descreveu o tipo de José e contou o que sabia da vida dele. O rapaz escutava tudo com interesse religioso. Não queria perder uma só daquelas palavras, mas tinha muitas vezes que interromper o narrador para lhe fazer perguntas, a que o outro respondia em parênteses rápidos. Pois a dona Quitéria Santiago morreu pouco antes do marido. Eu fui vê-la e olhe, Vossa Senhoria, que de bonitona que era, ficou horrível. Estava mais roxa que uma berinjela. Não tinha filhos? Nunca os teve. Nem o marido? Sim, este podia ter algum filho natural. Não que eu saiba, não tinha. Nem consta de alguma parenta que vivesse na fazenda em companhia do José? Sei cá, mas alguma irmã de Dona Quitéria ou talvez alguma amiga, hein? Veja se lembra. Qual o quê? Viviam ao contrário muito sós. Dona Quitéria, a única parenta que tinha era a mãe. Esta andava sempre de ponta com o genro e não saía da sua fazenda, que vem a ser aquela em que está hoje o Cancela, a fazenda do Barroso, é verdade. Sabe quem pode informar bem estas coisas? É o senhor vigário. Ele ainda vive na cidade, hoje é cônego, pois era muito unha com carne do José do Eito. O cônego Diogo? Justamente! Ele é que era o vigário desta freguesia. Ora, quanto tempo já vai lá? Já lá vai. Ah, o cônego Dias era o vigário desta freguesia e muito da casa da Santiagos. Sim, senhor. E ele está aí, que conta a quem quiser ouvir as voltas que deu para desencantar São Brás, coitado. Nada conseguiu e quase que ia sendo vítima da sua boa vontade. Ele também acreditava na feitiçaria? Se acreditava, pois se ele havia o que o disse, e olhe, Vossa Senhoria, que o cônego não é homem de mentiras, afirmava que havia em São Brás uma alma danada, e não gostava até que lhe falassem muito nisso, proibia-o expressamente sob pena de excomunhão. Se acreditava? É boa. Por que foi então que ele abandonou a paróquia, tendo aqui nascido, gozando da mais alta consideração e recebendo como recebia presentes e mais presentes de toda a freguesia? Eram bois, carneiros, capados, muita criação. Ele está aí na cidade, que o diga. Raimundo caía de conjectura em conjectura. Ele era então bastante amigo do José da Silva, o cônego. Se era, coitado, um amigo e muito bom amigo. Quando assassinaram um pobre homem, o senhor vigário nem quis espargir-lhe
Nem quis espargir-lhe água benta, mandou o sacristão. Não podia encarar com o corpo do José. E veja, vossa senhoria, meteu-se em casa. E pouco nada apareceu, até que se retirou para sempre cada vila. Todos nós sentimos devera semelhante retirada. Estávamos tão acostumados com ele. Eu, nesse tempo, trabalhava nas terras do Coronel Rosa. Tinha os meus 20 anos e ainda estava solteiro. Assisti a tudo, meu rico senhor. Lembra-me como se fosse ontem. A fazenda, essa foi logo abandonada. Ninguém quis saber mais dela, pois todas as noites quem passasse por aí ouvia gritos medonhos de arrepiar o couro. Mas, além do José e da mulher, quem mais morou nesse lugar? Ora, essa escravatura e o feitor. Não, digo senhores. Ninguém mais. Ah, é verdade. O José era feliz com a mulher? Viviam bem? Qual? Pois se lhe estou a dizer que aquelas terras são terras do diabo, viviam que nem o cão com o gato. O cônego ainda assim era quem os acomodava, dando-lhes conselhos e pedindo a Deus por eles. E Raimundo perdia-se novamente em conjecturas, sempre sombras, sempre as mesmas dúvidas sobre o seu passado. A conversa Mano, o Diogo foi o cara que botou chifre no pai dele, né, velho? E aí, estão falando da mãe dele. A mãe dele, a mãe dele. Estão falando da mãe. Não é da mãe dele não, é da ex do pai dele. É da ex do pai dele. Eu não lembro mais direito. A conversa afrouxou. O portuguesinho deitou-se e, depois de uns restos de palestra vaga e bocejado, adormeceu. Raimundo sonhou toda a noite. Às 4 da madrugada estavam de pé, selados os cavalos, cheio o farnel para a viagem e o guia montado. Partiram às 5 horas. Logo que os dois e mais o guia se acharam em caminho, Raimundo procurou entabular a mesma conversação que tivera na véspera com o roceiro. Queria ver se conseguia arrancar de Manuel algum esclarecimento positivo sobre os seus antepassados. Nada obteve. As respostas do negociante eram, como sempre, que o sobrinho lhe tocava nisso, obscuras, difusas, entrecortadas de pausas e reticências. Manuel falou-lhe no cônego, na cunhada, no mano José e em mais ninguém. A respeito da mãe de Raimundo, nem a mais ligeira referência. Ora a Deus, estou sempre na mesma, concluiu o moço de si para si e fez por pensar noutra coisa. O fato, porém, é que ele, apesar do seu temperamento de artista, não tinha uma frase para as belas paisagens que se desenrolavam diante de seus olhos. Ia cabisbaixo e preocupado. Jornadearam em silêncio horas e horas. De vez em quando o guia, com seu ar triste de sertanejo, levava-os a uma fazenda ou a um rancho onde os três descansavam e comiam, para tornar logo a cavalgar por entre as melancólicas carnalbeiras e pindovais da estrada. Raimundo sentia-se aborrecido e impacientava-se pelo fim da viagem. Seu maior empenho era visitar São Brás. Propôs até que se fosse lá primeiro, mas o negociante declarou que era impossível. Não tinham tempo a perder. Na volta, doutor, na volta, acrescentou. Sairemos bem cedo e daremos um pulo até lá. Lembre-se de que nos esperam e não seria razoável bater fora de hora em casa de uma família. O outro consentiu, praguejando entre dentes, contrariado e cheio de tédio. Que grandíssima estopada! O diabo da tal fazenda do inferno parecia fugir diante deles. Não se rale, patrãozinho. É ali quase, disse compassadamente o guia, espichando o beiço inferior. Meta a espora no animal, que talvez chegaremos com dia. Ah, suspirou Raimundo, desanimado por ver o sol ainda alto e compreender que tinha de caminhar até a noite. E deixou-se cair numa prostração mofina e fitar as orelhas do burro que arfavam com a regularidade monótona das asas de um pássaro voando. Cá está, exclamou Manuel 2 horas depois, chegando a um lugar mais sombrio do caminho. Que é? Ia perguntar o moço quando deu por sua vez com uma cruz de madeira muito tosca e arruinada. Ah! Foi neste lugar assassinado o José.
Todos pararam e o guia apeou-se e foi rezar de joelhos ao cruzeiro. Reze pela alma de seu pai, meu amigo. Neste lugar foi ele varado por uma bala. E o assassino? Perguntou Raimundo depois de um silêncio. Algum preto fugido. Até hoje nada se sabe ao certo, mas dizem que nisto andou uma unha política. Outros atribuem o fato ao diabo. Bobagens. Raimundo apeou-se e indagou se o pai estava enterrado ali. Manuel, já de pé, respondeu que não. Enterrara-se no cemitério da fazenda, ao lado da mulher. Aquela cruz, explicou ele, era um antigo uso do sertão. Servia para mostrar ao viajante o lugar onde fora alguém assassinado e fazê-lo rezar pela alma da vítima, como ali estava praticando aquele homem. E apontou para o guia que, terminada a sua oração, levantou-se e foi colher um ramo de murta que depôs aos pés da cruz. Raimundo sentia-se comovido. Manuel, de joelhos, cabeça baixa e chapéu pendurado, das mãos postas, rezava convictamente. Ao terminar, surpreendeu-se por saber que Raimundo não tencionava a fazer o mesmo. O quê? Pois então o senhor não reza? Não. Vamos? Ora, essa cá me fica. Então qual é a sua religião? Como adora o senhor a Deus? Ora, senhor Manuel, deixemos-nos disso. Conversemos sobre outra coisa. Não, queria só que o senhor me dissesse como adora a Deus. Deixe disso, homem, deixe Deus em paz. Ora, para que lhe havia de dar? Mas nesse caso, o senhor não tem religião? Tenho. Pois não parece. Pelo menos não devia fazer tão pouco caso das rezas que nos foram ensinadas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Raimundo não pôde conter uma risada e, como o outro se formalizara, acrescentou em tom sério que não desdenhava da religião, que a julgava até indispensável como elemento regulador da sociedade. Afiançou que admirava a natureza e rendia-lhe o seu culto, procurando estudá-la e conhecê-la nas suas leis e nos seus fenômenos, acompanhando os homens de ciência nas suas investigações, fazendo enfim o possível para ser útil aos seus semelhantes, tendo sempre por base a honestidade dos próprios atos. Montaram de novo e puseram-se a caminho. Uma cerrada conversa travou-se entre eles a respeito de crenças religiosas. Raimundo mostrava-se indulgente com o companheiro, mas aborrecia-se intimamente revoltado por ter de aturá-lo. Da religião passaram a tratar de outras coisas, a que o moço ia respondendo por comprazer. Afinal veio à baila a escravatura e Manuel tentou defendê-la. O outro perdeu a paciência, exaltou-se e apostrofou contra ela e contra os que a exerciam, com palavras tão duras e tão sinceras que o negociante se calou meio enfiado. Entretanto, o guia cavalgava na frente, distraído, cantando para matar o tempo. Você diz que amor não dói no fundo do coração. Queira bem e viva ausente, me dirá se dói ou não. Caminharam meia hora em silêncio. O dia declinava, os primeiros sintomas da noite levantavam-se da terra como um perfume negro. As aves refugiavam-se no seio embalsamado da floresta. A viração fresca da tarde eriçava os leques das palmeiras, enchendo os ares de um doce murmúrio voluptuoso. Tenho paurado tanto, disse por fim Raimundo com certa perplexidade, e todavia não tratei do que mais me interessa. Como assim? Lembra-se o senhor que outro dia pedi-lhe uma conferência em seu escritório e ou porque o meu amigo se esquecesse ou porque não houvesse ocasião, o certo é que não chegamos a falar e, no entanto, o assunto é de suma importância para ambos nós. E o que vem a ser? É um grande favor que tenho a pedir-lhe. Manuel abaixou a cabeça, contrafazendo o embaraço em que se via. Trata-se de alguma questão comercial? Perguntou.
Não, senhor, trata-se de minha felicidade. É a mão de minha filha que deseja pedir? É. Então, tenha bondade de desistir do pedido. Por quê? Para poupar-me o desgosto de uma recusa. Como? É natural que o senhor se espante, concordo. Dou-lhe toda a razão, está no seu direito. O senhor é um homem de bem, é inteligente, tem o seu saber que ninguém lhe tira, e virá sem dúvida a conquistar uma bonita posição, mas o quê? Desculpe-me se o ofende tal recusa da minha parte, mas creia, ainda mesmo que eu quisesse, não podia fazer-lhe a vontade. Esta está já comprometida com outro rapaz. Bem, nesse caso, esperarei, resta-me ainda a esperança. Não é isso, e peço-lhe que não insista. Ai. Não quer separar-se da menina? Oh, o senhor martiriza-me. Também não é? Então que diabo terei sem saber alguma dívida de meu pai que haja de rebentar por aí como uma bomba? Que lembrança! Se assim fosse, eu seria um criminoso em não ter nunca prevenido. O que o senhor possui está limpo e seguro. Presto contas quando quiser. Ah, já sei, tomou Raimundo com um vislumbre, rindo. Não quer dar a sua filha a um homem de ideias tão revolucionárias. Não, não é isso. E fiquemos aqui. Sei que o senhor tem direito a uma explicação, mas acredite que, apesar da minha boa vontade, não a possa dar. Ora esta, mas então por que é? Não posso dizer nada, repito, e peço-lhe de novo que não insista. Essa posição é para mim um sacrifício penoso, creia. De sorte que o senhor me recusa a mão de sua filha? Definitivamente. Sinto muito, porém, definitivamente. Calaram-se ambos e não trocaram mais palavra até a fazenda do Cancela. 11. Quando chegaram ao portão da fazenda, já a lua resplandecia, desenhando ao longo da eira a sombra espichada de enormes macajubeiras sussurrantes. Fazia um tempo magnífico, seco, fresco, transparente, podia ler-se ao luar. O guia sacudiu com vigor a campainha e gritou. Seguiu-se uma algazarra de cães. Veio abrir um preto munido de um tição, que trazia sempre em movimento para conservá-lo aceso. Boa noite, tio velho, disse Manuel. Noite, branco, respondeu o negro. E segurando a brida do cavalo, conduziu com este o cavaleiro até a casa. Raimundo e o guia seguiram atrás. De longe avistaram logo uma parede rebocada, disforme, que ao luar se afigurava um lago entre árvores. Mais perto, o lago se transformou num sobrado e os viajantes descobriram uma porta em cujo esvazamento se desenhara o vulto varonil do Cancela, que detinha 2 formidáveis rafeiros. Ora viva! Gritou o dono da casa. E voltando-se para os cães que insistiam em ladrar. Safa, rompe nuvens, arreda, quebra ferros. Não entendi. Arreda, quebra ferros. Ah, safa, rompe nuvens, arreda, quebra ferros. Mais ou menos assim, né? Os cães rosnaram amigavelmente, e o fazendeiro, com sua voz forte de pulmões enxutos, gritou para Manuel. Então sempre veio, pois olhe, cuidei que desta vez fizesse como das outras. Enfim, como vai essa católica? Assim, um pouco moído da viagem, disse Manuel, entregando o cavalo ao preto e apertando a mão do Cancela. Como lhe vão cá os seus? Bons, louvado Deus. Ainda estão na Ave Maria, mas não devem tardar. Efetivamente vinha do interior da casa um coro abafado de vozes que rezava cantando. Raimundo aproximou-se depois de apear. Este é o mundico do que lhe falei, declarou Manuel, empurrando o sobrinho para a frente. O rapaz espantou-se com a rústica apresentação
e muito mais quando o roceiro, em vez de cumprimentá-lo, pôs as mãos nas cadeiras e começou a passar-lhe uma revista de cima a baixo, como quem examina uma criança. Com os diabos! Exclamou, soltando uma risada. Você e seu compadre falaram-me em um menino. Há 12 anos. Olha o demo, pois seu mundiquinho, aperte esta mão, que é de um antigo amigo de seu pai, e não repare se não encontrar por aqui o bom trato da cidade. Isto cá sempre é roça. Mas vá como o outro que diz, mais vai pouca de bom coração que muito de sovina. E conduziu os hóspedes à varanda, menos o guia que se tinha aboletado já pelos ranchos dos pretos. Homem, vocês vão se assentando nessas redes. Vê cachimbos, traze a cana e o café, ou querem antes vinho? Qualquer coisa serve. Temos aqui conhaque, ofereceu Raimundo, apresentando um frasco que trazia a tiracolo. Pode afastar-se com ele, desdenhou Cancela. É coisinha que não me entra cá no bico. Encheram-se 3 copinhos de cana-capim. Vá lá, nossa, e venham despir-se para cear. E conduziu-os a um quarto destinado exclusivamente a hóspedes. A casa compreendia a antiga fazenda Barroso, onde noutro tempo morou e morreu a sogra de José da Silva, e uma parte nova feita de pedra e cal, cujo cuidado de construção revelava a prosperidade do rendeiro. A casa nova, como chamavam a última parte, compunha-se de um grande avarandado no qual, fazendo às vezes de cadeiras, viam-se redes armadas em todos os cantos. No centro, que é o lugar de honra nas fazendas do Maranhão, havia um quarto espaçoso e arejado, e o mais eram paredes sem pintura e teto sem forro, potes de barro vermelho, vassouras de carnaúba encostadas por aqui e por ali, selins estendidos no parapeito da varanda. A respeito de mobília, nada mais do que uma mesa tosca e bancos compridos de pau. O paiol da farinha era por baixo do sobrado, onde se encontravam enormes baús forrados de couro, com umas 70 redes destinadas aos hóspedes. A adega ao lado do paiol. De fora ouvia-se grunhir preguiçoso dos porcos no chiqueiro, e do fundo do quintal, soprado pelos ventos da noite, vinha um cheiro bom de jasmins, de caiana, lírios do Peru, recedás e maringeronas. Quando os 3 voltaram do quarto, já a filha e a mulher do fazendeiro tinham vindo da reza. Manuel apareceu afronhado, comodante, num paletó de brim pardo e num par de tamancos. Raimundo não mudara de roupa, apenas banhara o rosto e as mãos e penteara os cabelos. A mulher do Cancela punha a mesa para a ceia. A filha correra a esconder-se no quarto, espiando as visitas por detrás da porta com vergonha de aparecer. Vergonha de aparecer. Anda pra cá, Angelina, gritou o roceiro. Pareces um bicho do mato. Nunca viste gente, rapariga? Foi ter com ela e obrigou-a a sair do esconderijo. Ora vamos, fala direito, não estejas a esconder o rosto, que não tens de que o esconder. Vamos. Angelina apareceu com muito acanhamento e foi cumprimentada. Então, ralhou o pai, é com a cabeça que se responde? Ah, que estás cada vez mais matuta. Que mal te fez este pobre cabeção para o maltratares desse modo? Olha que o rompes, estonteada. Angelina, muito contrafeita, abaixara o seu rosto moreno, agora mais corado sob o frouxo do riso da encalistração que a dominava. Então, de que tanto ri, sua feiosa? Esta última palavra era uma injustiça que o Cancela fazia à filha. Raimundo, ao apertar-lhe a mão, desenvolta e maltratada, compreendeu logo que estava defronte de uma bonita e toleirona sertaneja, inocente e forte como um animal do campo. Era mulher de 18 anos, mulher porque tinha já o corpo em plena formatura,
ombros fartos, colo cheio e braços desenvolvidos no trabalho ao ar livre. Boa mulher para procriar, pensou ele. Isto que você está vendo aqui, meu amigo, é uma sonsa, disse o Cancela, satisfeito com o ar lisonjeiro de Raimundo. Capaz é ela de virar esta casa de pernas pro ar, e parece que não quebra um prato. Olhe se a tonta já me tomou a bênção depois da reza. Parece que empanemou com as visitas. Anda daí, bicho brabo!